Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 42, está escrito: e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Você sabia que uma das doutrinas dos apóstolos era o batismo nas águas em nome do Senhor Jesus Cristo? Sim, a começar lá em Atos capítulo 2, no dia do Pentecostes, Pedro e os demais apóstolos ordenaram que aqueles que creram fossem batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Você pode conferir na sua Bíblia, Atos 2, verso 38, disse Pedro e os demais apóstolos: arrependei-vos e cada um de vós sejam batizados em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Você encontra ainda lá em Atos capítulo 8, quando Filipe vai a Samaria e então prega a Cristo para o samaritano e o samaritano creram. E então Filipe, confirmando o que Pedro tinha dito lá em Atos 2:38, Filipe batiza os samaritanos crentes em nome do Senhor Jesus Cristo. Confira em Atos 8, verso 16. Ainda lá em Atos capítulo 10, na casa de Cornélio, Pedro prega para Cornélio e para os seus. E então Cornélio e os seus creram em Jesus Cristo. E Pedro ordenou que Cornélio e seus familiares crentes fossem batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Atos 10, verso 48. Você encontra ainda lá em Atos 19, do verso 1 ao 5, que Paulo encontrou ali em Éfeso 12 jovens que já eram crentes. Eles já eram batizados, porém eram batizados no batismo de João, exatamente o mesmo batismo que Jesus Cristo tinha recebido. Mas Paulo então lhes informou que aquele batismo não tinha mais validade. Então Paulo os batizou novamente, desta vez em nome do Senhor Jesus Cristo. Atos 19, verso 5. E depois disso eles receberam o Espírito Santo. Você encontra lá em Atos capítulo 22, verso 16, que o próprio apóstolo Paulo foi batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Então você com certeza me pergunta, por que em Mateus 28, 19, Jesus Cristo mandou batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Ora, os apóstolos cheios do Espírito Santo tiveram a revelação que Pai não é nome, Filho não é nome, Espírito não é nome. Ouvinte, segue o exemplo. Eu sou pai, mas meu nome não é pai. Eu sou filho, mas meu nome não é filho. Eu tenho um espírito, mas meu nome não é espírito. Então eu sou pai, sou filho e tenho espírito, mas meu nome permanece o mesmo. E isso é exatamente a mesma coisa no tocante a Deus. E Jesus então pediu o nome do Pai, o nome do Filho, o nome do Espírito. E os apóstolos tiveram a revelação, revelados pelo Espírito, que o nome que Jesus pediu em Mateus 28, 19 é Senhor Jesus Cristo. Então você ainda pode indagar por que então quase todas as igrejas batizam usando os títulos Pai, Filho e Espírito Santo. Ouvintes, esse batismo usando os títulos foi introduzido no ano 325 no Concílio de Nicéia pela Igreja Romana. Mas como já fomos observando nas Escrituras Sagradas, como pode ser observado também em toda a história, desde o dia do Pentecostes até no ano 325,
a igreja primitiva só batizava usando o nome Senhor Jesus Cristo, depois mudado pela igreja romana para usar os títulos ao invés de usar o nome ordenado por Jesus Cristo. Então, ouvinte, agora você tem esse conhecimento. Você deve escolher ou ficar no batismo romano em nome dos títulos Pai, Filho e Espírito Santo, ou receber o batismo apostólico, bíblico, Senhor Jesus Cristo.